No dia 1º de julho de 1994, o real se tornava a nova moeda brasileira. Depois de várias tentativas frustradas de se domar o dragão da inflação, que se alimentava dos zeros das cédulas, a investida finalmente deu certo. Para a geração atual, acostumada com um dígito, fica difícil entender que antes do real, a moeda brasileira acumulava uma inflação de 1 quatrilhão%. Isso mesmo, em 3 décadas, uma inflação de 16 dígitos. Quem conta essa história é o repórter Cid Queiroz. Se incluirmos os cortes nos zeros e dos centavos, o Brasil teve 12 unidades monetárias diferentes em toda a sua história. Só nos últimos 50 anos tivemos 5 moedas. O cruzeiro, relançado em 1970, durou 16 anos. Em 1986, foi lançado o cruzado como símbolo do combate à inflação. Durou menos de 3 anos. Em seu lugar, foi lançado o cruzado novo. Também desmoralizado pelo dragão da inflação, circulou apenas 1 ano. Em 1990, o novo governo confiscou o dinheiro dos brasileiros e trouxe de volta o cruzeiro. A aventura durou 3 anos e meio. O Cruzeiro Real foi criado na transição da URV e ficou menos de 1 ano. Depois de tantos fracassos, finalmente uma moeda que veio para ficar. O real completou 25 anos de existência e nada indica que vamos precisar substituí-lo tão cedo. A estabilidade da moeda é uma conquista ainda muito valorizada pela população porque custou muito caro para gerações de brasileiros. O real foi criado em 1994, mas essa história começa no início dos anos 80. Do meu ponto de vista, a história começou com o paper, que escrevi junto com a Andrea Lara Rezende, que foi chamado Paper Larida, que foi a primeira proposta da moeda virtual, né? Que depois virou a ser o RV. O Brasil enfrentava naquela época uma inflação de 200% por ano, que para os jovens de hoje é um número absurdo, mas o Brasil veio numa escalada. No final do regime militar, o Brasil convivia com inflação e estagnação econômica, resultado de políticas equivocadas para estabilizar a economia. Era uma inflação baseada na inércia, ou seja, reajusta o preço hoje de acordo com a inflação do ano passado. Coautor da proposta que permitiu a desindexação da economia com a criação da URV, o economista Pécio Arida fez parte da equipe que criou o cruzado. A teoria esbarrou na realidade de um país que não tinha sequer contabilidade pública e cujos governos emitiam títulos da dívida sem o menor controle. Possivelmente daqui a 20 anos a gente vai olhar para as coisas que hoje se fala sobre orçamento, finanças públicas, e vai dizer, puxa, como é que durante tanto tempo a sociedade se auto-enganou e nós deixamos de adotar o que todo mundo adota e já aprendeu e está mais do que amadurecido no resto do mundo para, sei lá por quê. O cruzado falhou, mas ficou no imaginário coletivo. Então, os vários planos de estabilização a seguir eram tentativas de fazer o cruzado certo. O real foi criado num contexto muito especial da nossa história. A população cansada de aventuras, o Congresso paralisado com o escândalo dos anões do orçamento e um acúmulo de experiências que permitiu construir o caminho que iria finalmente nos livrar do círculo vicioso que atrasava o nosso crescimento. Primeiro, o país cansou de vários congelamentos de preços. Então, o anúncio que nós não iríamos fazer congelamento de preços era crível. Segundo, havia um ministro da Fazenda, que era no caso era o Fernando Henrique, que se deu ao trabalho de acompanhar todas as reuniões da equipe de economistas, do qual eu fazia parte. O tornou capacitado para defender politicamente o plano, para explicar o plano, sem depender de ter um assessor do lado, e para negociar politicamente o que podia ser negociado. Ele tinha noção do que dava para negociar e o que não dava para negociar. E tinha o respaldo do presidente da República, que era o Itamar Franco. Tem uma condição muito particular. O conhecimento técnico foi importante, mas a habilidade e a liderança política por trás do plano foram fundamentais. Havia setores do meu próprio partido no Congresso que achavam que não havia condições políticas para fazer um plano. E que não era necessário, que bastava diminuir um pouco a inflação, porque haveria eleição depois, e deixar isso para um governo mais estável, com maior expectativa de tempo de poder. Mas não era possível, né? Você não tinha como, a desordem era muito grande, você não tinha informação de nada.
Quase 10 anos depois da redemocratização, o Brasil tinha passado por uma sucessão de planos econômicos fracassados e estava no final do governo Itamar, que assumira depois de um traumático processo de impeachment. A inflação superava a casa dos 2.000% e o salário mínimo no Brasil era mais de 4,5 milhões de cruzeiros reais. Infelizmente, às vezes é preciso que uma determinada situação se agrave e mostre a sua face mais dura e mais cruel, para o país conseguir mobilizar vontades, corações, mentes, apoio político, coalizão de forças para dizer, olha, nós não podemos continuar vivendo desta maneira. No Ministério da Fazenda, Fernando Henrique reúne uma equipe de técnicos para enfrentar o monstro que desorganizava a economia, a inflação. Essa coisa de quem fez o plano, quem fez o plano foi os técnicos. Eu fiz politicamente, ajudei a fazer. E o presidente Itamar deu respaldo. Ninguém faz uma coisa sozinho, isso não é uma coisa, não é um artigo de jornal, é uma reconstrução das instituições no país. Os números antes e depois do real são emblemáticos das mudanças operadas pela estabilização monetária. Nos 15 anos anteriores à nova moeda, o Brasil teve 13 ministros da Fazenda e acumulou uma inflação que ultrapassou a impressionante marca dos 13 trilhões por cento. Nos primeiros 15 anos do Plano Real, tivemos apenas 3 ministros da Fazenda e uma inflação acumulada de menos de 200%. Nos 15 anos anteriores ao real, a inflação esteve fora do controle. Vários planos econômicos foram adotados no período e depois de cada fracasso, a inflação voltava ainda mais feroz. Com o Plano Real, finalmente a inflação foi domada. E mesmo turbulências econômicas ou políticas não foram suficientes para ameaçar a estabilidade da moeda. 25 anos depois, a inflação continua domada. Em 2018, estava abaixo da meta de 4%. Houve resistências, especialmente dos representantes dos trabalhadores. A reação do nosso partido e da nossa central e do nosso movimento sindical contra o Plano Real foi porque ele consolidou o arrocho salarial. A diferença salarial continuava grande, quem ganhava pouco continuou ganhando pouco, porque não bastava controlar o preço e manter o salário lá embaixo. Mas mesmo esses também reconheceram a importância da estabilidade. O congelamento de salário não é bom, não foi bom. O controle de preço, que resultou no controle da inflação, foi uma coisa boa. No trabalho escrito 11 anos antes, André Lara Rezende e Pércio Arida previam 2 anos para a implantação da nova moeda. Na prática, o processo levou apenas 3 meses. O que aconteceu foi muito surpreendente. A inflação naquela altura era 20% ao mês. A conversão de contratos, exceto os salários que foram mandatórios, todos, era voluntário. Em 3 meses, todos os contratos foram voluntariamente convertidos na nova moeda. Quer dizer, houve uma confiança da sociedade, houve quase que um pacto social implícito. O sistema democrático e o peso que a população dá à estabilidade de preços são os grandes fiadores do atual sistema. O que pode complicar? Temos um desafio fiscal enorme, mas eu acho que hoje o problema não é tanto manter a inflação baixa. Nosso problema hoje se deslocou para outra área, é baixo crescimento e empregos. É isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Até a próxima!